Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim de encerramento de mercado. Vamos entender o que está acontecendo com a soja lá na Bolsa de Chicago. Foi uma sessão negativa, quedas entre 5 a 7 pontos nos principais vencimentos. O mercado vem numa toada de baixa aí nas últimas sessões, na tentativa de buscar o preço justo aí para o mercado, na tentativa de buscar o melhor preço nessa relação entre oferta e demanda. Mas a gente precisa entender que tem alguns fatores ainda a serem considerados e quem explica para a gente o que pode acontecer com o mercado daqui para frente é o Henrico Manzi, direto lá da Beyond Agro. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e principalmente nos ajudar a entender essa dinâmica da precificação lá em Chicago e aqui no Brasil também. Dia negativo, mas sem grandes novidades em Chicago, Henrico. Como é que a gente pode descrever a sessão de hoje? Muito boa tarde, Alexander, e boa tarde a todos os nossos ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Na verdade, um dia bastante morno, né? A gente observou volatilidade dentro do dia, mas no final das contas, o mercado como um todo foi bastante parado, influenciado mais por notícias de economia, uma espera aí dos relatórios da economia americana, a inflação e os possíveis ritmos de corte de juros, ao mesmo tempo de que petróleo caindo do outro lado, arrefecendo um pouco vamos falar que uma certa normalização no Oriente Médio fez com que óleo de soja recuasse e a soja foi junto com ele. Então, assim, um dia bastante parado, sem grandes notícias próprias da soja e acompanhando os mercados em geral. Com isso, a tela quase inteira hoje vermelha, né? Um dia bastante ruim para os mercados em geral. Mas é uma semana que pode aí trazer novidades aí para o mercado, né? Dependendo dos números que vierem da economia americana, dependendo dos números que vierem do USDA, dá para esperar um viés aí se estabelecendo, Henrico? Perfeito. Alexander, se a gente vamos colocar no tempo os eventos da semana, né? Amanhã a gente vai ter maiores informações da economia americana, sai o preço ao consumidor e aí a gente começa a ter um pouco mais o tom do que está acontecendo por lá em termos do controle da economia. Semana passada a gente teve dados bastante fortes de geração de emprego, com que fez com que os títulos avançassem. Vocês viram aqui no Brasil o dólar ganhando bastante espaço contra o real. Essa semana normalizado um pouco mais, esperando esse relatório de amanhã. E junto com ele sempre vem um pouco o discurso se a baixa de juros nos Estados Unidos começaria mais cedo do que tarde. É dito e quase que certo que o mercado já começa a internalizar um corte de juros nos Estados Unidos para lá do meio do ano. Se existir uma expectativa, eu acho que ela vai a cada reporte novo da economia americana, ele vai meio que se arrefecendo. Na quinta-feira, a gente tem duas informações bastante importantes. Pela manhã, a Conab solta os números dela de produção aqui no Brasil. Foram números bastante agressivos da outra vez, na casa de 146, 147 milhões de toneladas. E durante a tarde viria aí o relatório do USDA pontuando o que deve estar acontecendo tanto na produção quanto nos estoques finais. Dito tudo isso, o relatório da Conab deveria ser bem alinhado com o que já veio no anterior, ela já foi bastante agressiva no seu último lançamento de números. O USDA não deveria movimentar o mercado, a não ser que venha algum corte mais agressivo na safra do Brasil. Tá? Hoje, o USDA acabou ficando um dos números mais altos da safra brasileira, beirando 155 milhões de toneladas, enquanto as casas aqui no Brasil já falam de 151 para baixo. Qualquer surpresa deveria vir por aí. Se não vem um corte modesto, como veio nos últimos relatórios, deveríamos ter um mercado bastante morno novamente. E aí a gente fica na mão de fundos, acompanhando o que acontece no mercado do óleo de soja, no mercado do farelo. Nosso vizinho, a Argentina, começa a ganhar um pouco mais de tração na colheita. Isso não é bom. Se você não tem notícias novas, o mercado vai falando mais do mesmo, você acaba reagindo ao que está acontecendo. E o que está acontecendo é farelo de soja caindo por conta da oferta argentina. Aqui no Brasil, a colheita já passa dos seus 77%, 78% com bom ritmo. Fora isso, sem grandes novidades. Do lado da China,
aí a gente pode falar um pouco mais para frente, eu abro um pouco de espaço para vocês, mas aí a gente falaria que as novidades deveriam acontecer como vem acontecendo do lado do prêmio. Chicago, por si só, parece que está sem grandes histórias para contar. E tem mais a entrada da colheita argentina aí, né? Até que ponto isso influencia Chicago, Henrico? Na verdade, ele bate muito no farelo de soja, né, Alexander? A Argentina não é um grande exportador de soja em grãos, mas acaba sendo um dos maiores exportadores de farelo de soja. Com a colheita ela ganhando tração e o clima tem ajudado, você acaba batendo no farelo de soja e, por consequência, a soja por si sofre se ela não tem notícias dela mesmo para surfar. Está faltando notícia nova no mercado, né? Então, a colheita argentina, com o ritmo da agora, sul do país, Rio Grande do Sul, cerca de 20, 25% da colheita, avançando com bons rendimentos. Nordeste do Brasil está avançando bem a colheita, no restante do país quase todo já colhido. Então, a zona de maior perda dentro do Brasil, em termos produtivas, já sabe o que é o seu rendimento. As zonas que estão colhendo agora são onde as surpresas foram positivas dentro do desenvolvimento. Então, no final do dia, Alexander, está faltando notícia nova para a gente ter realmente essa soja andando. É bastante técnico, né? Tem uma porta de saída pequena, acho que eu comentei isso com vocês da última vez. Fundos estão bastante posicionados do lado vendido. Caso a gente tenha alguma notícia um pouco mais agressiva, que mudaria o mercado para um tom mais altista, a porta de saída é pequena. Então, você acaba tendo umas estilingadas no mercado, vamos colocar dessa forma, como aconteceu no passado. Nada que pareça estrutural. Então, essas estilingadas, junto com um prêmio um pouco mais firme aqui no Brasil, são boas oportunidades aí de venda. Mas precisa ter novidade, precisa ter alguma coisa que surpreenda o mercado, né, Henrico? Com certeza. No fundo, as notícias que eu acho que a gente vem falando nas últimas semanas, o mercado está lateralizado, vamos colocar assim, com 20 centavos de intervalo de preço há mais ou menos um mês e meio. Então, está faltando notícia nova, aqui do nosso lado não veio nada amedrontador, tudo que foi colhido estava dentro do esperado, já era ruim, já estava precificado. Do lado da Argentina, a colheita está fluindo e deve ser uma safra grande, mesmo com alguns recortes de safra. Números vieram dos Estados Unidos mostrando aí uma área de soja não um pouco maior do que era esperado pelo mercado. Isso fez o mercado andar. No final, os Estados Unidos parece que vai plantar menos soja, menos milho, mas estamos só começando. Então, eu te diria que as novidades, se tiverem que acontecer, dando um pouco de previsão, devem vir mais do lado norte-americano do que nosso aqui. Por enquanto, as coisas do nosso lado estão bem paradas. Muito bem. Você pontuou muito bem que a gente tem essa movimentação mais para negativa em Chicago, mas a gente tem os prêmios por aqui se recuperando. Como é que isso afeta a formação dos preços em reais? Perfeito, Alexander. Nas últimas 2 semanas, os prêmios vieram no movimento de firmar bastante. Do outro lado, você tem Chicago corrigindo também quase todos os dias. Então, eles vão meio que se balanceando. No destino, por coberturas um pouco menores, a gente viu que o prêmio firmou por lá, repassou para aqui para o Brasil. Então, fazendo o apanhado geral, mesmo com Chicago sofrendo um pouco nesses últimos tempos, lateralizado, prêmios mais firmes e principalmente um câmbio que ajudou bastante nas últimas 3, 4 sessões aí de mercado. Acima de 5, né? Oi? Acima de R$5, né? Exatamente. E parece que meio que encontrou nesse 5 agora um piso, até mais do que um teto, né? Assim, falando sem juízo de valor, Estados Unidos com dados um pouco mais fortes, somado a uma agenda nossa aqui de Brasil, conturbada, como o Brasil costuma ser na sua parte política, fiscal, e aí sem juízo de valor mesmo. O mercado olha para isso com um pouco de cautela, e aí o dólar andou e andou bastante. Se você pega prêmios mais firmes, Chicago meio que de lado, e câmbio, que deu uma puxada, a precificação das últimas 2, 3 sessões aí foram bem fortes, o produtor aproveitou e vendeu bastante. Agora a gente começa a ter o outro lado da moeda. O câmbio dá uma arrefecida, ele fica um pouco mais fraco, Chicago está meio que de lado para baixo, o prêmio está firme ainda, mas não o suficiente para compensar tudo o que caiu. Então é aquele marasmo que vem depois da bonança, que
boas vendas, o produtor já vendeu um pouco, o preço estava melhor, agora ele vê o preço um pouco menor do que ele vendeu, então ele dá uma tirada de pé. Então, de novo, agora para o produtor, falta um pouco notícias novas para que ele veja preços muito melhores, a não ser que o câmbio ande muito com as notícias de Americanas amanhã. Se isso acontecer, pode compensar o outro lado. Chicago e Prêmio meio que encontraram os seus patamares aí. O Prêmio já está bastante firme e a soja brasileira, no geral, já não está tão barata assim como era no passado. Agora já começa a ficar um pouco mais, a conta mais justa, não é todo mundo que vai ter pique para ficar subindo o prêmio daqui para frente. Ô Henrico, a gente viu que esse movimento do prêmio, ele acabou se dando muito em função de uma oferta restrita, o produtor brasileiro evitando ofertar muito no mercado, buscando aí preços melhores. Deu certo a estratégia, o prêmio melhorou e agora você está me falando que o produtor aproveitou para vender. Mas é o suficiente? As vendas que aconteceram já foram suficientes aí para agradar o produtor ou ainda tem muita soja para entrar no mercado aí? Ou seja, o que a gente pode esperar desse prêmio aí daqui para frente? Perfeito. Eu vou separar um pouco aí, Alexandre, o que é o centro do Brasil, Mato Grosso, principalmente onde as quebras foram maiores. Aí a gente vai para o extremo norte e extremo sul do país com outro cenário. Né? Extremo norte e extremo sul do país, você tem bastante coisa para ser colocada no mercado, está sendo colhida agora, produções significativamente ok, principalmente no Nordeste para um ano de El Niño, que era esperado uma quebra maior, não foi tão feio assim. O sul do Brasil está indo muito bem, obrigado, tem bastante soja para colocar no mercado. Mato Grosso vai virando, ou deveria começar a virar uma ilha de soja cara. Por quê? Você tem fábricas precisando moer, compromissos com a logística, principalmente de ferrovia, que precisam ser cumpridas e, de certa maneira, mantém esses prêmios locais um pouco mais altos. Se você olha Brasil como um todo, tem bastante coisa para ser ofertado, mas do outro lado também, só para fazer um pouco do balanço, você tem coberturas super curtas. Abril está tomado, começou a montar aí o pipeline, né, ou as vendas de maio e junho, então só no começo. Do outro lado, o chinês segurou, fez a aposta de segurar um pouco mais essa compra, agora precisa vir comprando um pouco mais também. Tá? Então nós devemos vir, manda um pouco mais ativa, não tem pressa para ir comprando, mas precisa manter uma constância, ao mesmo tempo que o produtor das localidades que estão colhendo bem deveriam começar a vender mais, colocar essa soja no mercado e o Mato Grosso vai virando essa ilha de soja cara. Então, assim, a estratégia serviu para o lado do produtor, agora vai depender um pouco de onde ele está no Brasil para se essa aposta segue muito mais forte para frente ou não. E do outro lado, uma demanda que precisa manter seu ritmo de compra para a gente cumprir com os compromissos de exportação que a gente tem dentro dos números. Tá? Então, falaria para você que a aposta repagou, foi boa para quem segurou a soja até agora, principalmente quem veio com prêmio em aberto, para quem veio com flat price, ou preço em reais por saca, também foi bom, porque o real apreciou, né? Então, na verdade, o dólar puxou e o real depreciou, e isso fez o preço ficar melhor. Daqui para frente, agora o jogo é um pouco mais controlado. A gente estava barato demais, agora já andou os preços e a cobertura um pouco mais para frente. É interessante essa colocação que você traz aí para nossa discussão, principalmente analisando aí o lado do comprador. O comprador não tem pressa, mas também não pode ficar sem comprar, né? Tem que ir mantendo aí o seu ritmo de compra e estamos abertos aí para os próximos meses, aqui no Brasil e também lá fora para exportação. Mas e a China, Henrique? O que a gente pode esperar da China nesse momento? Na verdade, assim, os estoques deles, comparativamente com o passado, reduziram um pouco. Tem muita soja carregada, na verdade, só conhecimento geral, uma soja que carrega aqui no Brasil, se vai a velocidade cheia até a China, chega em 45 dias, se vai em velocidade de cruzeiro, vamos colocar assim, chega em 60 dias, então tem muita coisa embarcada que ainda não chegou lá, então isso deveria recompor um pouco os estoques, mas é aquela coisa, tá, Alexander? Não tem outra origem, por enquanto, para ir buscar soja em preços competitivos. Então,
por mais que você tenha soja comprada, estoques um pouco mais baixos, prêmios um pouco mais firmes, que fariam com que essa conta lá na China comece a ficar, de certa maneira, um pouco mais cara, não entrou a safra nova americana, a Argentina não tem um poder de exportar grãos tão fortemente como tem o Brasil, acaba que a origem que eles vão vir buscar é aqui. Tá? Então, eles devem manter um ritmo de compras nos próximos meses, principalmente maio e junho, que é justamente essa transição de safras para ir para os Estados Unidos. Né? Então, começa a fazer sentido se os Estados Unidos está plantando mais, as lavouras vêm bem, começar a olhar preço lá para as vendas, mas, por enquanto, a gente deveria ter uma constância do lado chinês aqui no Brasil, uma presença meio que constante, não sei se com um ânimo muito grande de pagar prêmios muito mais firmes. Tá? A gente vê que mesmo com toda a queda de Chicago, os prêmios firmam 5, 7, 100 pontos, né? Vamos colocar assim, 10 num dia muito agressivo. No final das contas, do que veio lá atrás de negativos de menos 100 para menos 20, zero agora, é um tremendo avanço, mas do outro lado, o Chicago também saiu dos seus 12,70 para 11,70, 11,80. Então, um balanço que, pro produtor, não é que fez a soja melhorar tanto de preço assim. Daqui para frente é jogo de paciência e meio que jogo de xadrez, tá, Alexandre? Né? Vai ter que aproveitar quando a China aparece, ao mesmo tempo que o produtor do outro lado vai ter que estar vendedor se precisar de espaço. E você estava me contando que hoje teve leilão de soja lá na China, dos estoques chineses. Como é que foi esse resultado desse leilão, ô Henrico? Bom, Alexandre, na verdade, sem grandes novidades. A demanda foi próxima de zero, né? No fundo, os preços ofertados comparados com o que você conseguia repor de soja comprada no Brasil ou que está em trânsito daqui para lá, é bastante mais competitivo a soja nova comprada agora. Então, assim, foi próximo de zero, não tivemos novidades. Do outro lado, vamos ter que esperar toda essa soja carregada chegar e recompor um pouco dos estoques e para a gente esperar movimentações novas. Mas lá do lado chinês as coisas estão assim, preços de soja mais firme, margens estão ok, então vale ir comprando, não temos pressa ou não tem pressa para comprar, porque todo esse estoque que está em trânsito, está dentro dos navios, recomporia um pouco os estoques, vai ser um pouco uma briga de braços aí de vir comprar e o produtor vender. Hoje você tem portos no Brasil que conseguem oferecer soja competitiva. Tá? Saindo do abril, que talvez teve um acúmulo, uma necessidade de embarcar mais urgente, e você vê preços mais firmes, você vai ter Rio Grande do Sul ofertando bastante soja e Nordeste do Brasil tem bastante soja para sair também. Tá? Coberturas estão ok. Centro do Brasil, uma história diferente, como eu falei, mas os portos aqui brasileiros teriam soja para ofertar e fazer essa cobertura tranquila aí da demanda chinesa. Muito bom. Ô Henrico, tem pergunta aqui para você. O Luiz Carlos Leite está querendo saber se você acha que a partir de agosto ou em agosto a soja pode ou tem potencial de chegar aí próximo dos 150 nos portos. Olha, assim, na verdade é um jogo de muitas respostas. Que a soja tem chance de seguir apreciando, existe um espaço hoje, principalmente eu não sei onde o nosso ouvinte está, né, mas dependendo de que região ele estiver, talvez uma demanda de fábrica ou de logística faça os preços apreciarem. 150 no porto me parece um pouco longe do que a gente vê hoje, ou seja, devemos estar falando aí cerca de 130, 127 em alguns locais. É uma apreciação bastante significativa. Se a gente não tem câmbio muito melhor, se a gente não tem uma espichada em Chicago, que o prêmio vai fazer todo esse trabalho, aparentemente não. Tá? A resposta mais curta seria, se não muda o cenário de Chicago, com qualquer problema nos Estados Unidos, qualquer coisa fora do radar hoje que faça Chicago esticar, não mudaria. Com câmbio, a não ser que a gente volte para os patamares mais próximos de 5,10, 5,15 para melhorar a conta, talvez não, prêmio sozinho não vai fazer esse prêmio subir, principalmente com toda a oferta que vem daqui, e Estados Unidos nessa época começa já a disputar tete a tete com a gente. Nós vamos ter que esperar que também lá tenha um problema para poder que o preço no nosso porto se valorize muito. Não respondi exatamente o que ele pergunta, mas 150 com o cenário de hoje me parece bastante longe. Ele respondeu aqui que ele está em Venceslau Braz, ali no Paraná.
Está Perfeito. próximo ali de Paranaguá, né? Com a influência da colheita do Paraná e do Rio Grande do Sul, eu falaria que é bastante difícil, tá? A gente não vai ter hoje força para fazer tudo isso. Se os Estados Unidos vier bem, vai ter soja ofertada no Paraná e no Rio Grande do Sul para ir cobrindo essa demanda até lá. Se não muda esse cenário Chicago e câmbio, parece que não. Tem espaço para apreciar mais um pouco, talvez sim daqui até lá, principalmente a hora que essa soja já colhida vai acomodando, né? Principalmente nessa época do ano. Lá na frente, precisamos de notícias novas, como eu comecei nossa conversa aqui. O André Danke pergunta o seguinte: a quebra que deu da safra, você concorda que é o que o mercado mostra hoje? Tá, eu não sei se eu entendi a pergunta do André, mas eu imagino que ele está querendo saber se o preço está justo com o que a gente está produzindo, né? É. Na verdade, eu tinha entendido esse lado da pergunta e hoje está bem priceado, tá? Já está tudo no preço. Ou seja, Brasil, vamos imaginar o seguinte, né? Que ninguém virou uma disputa de quem acerta o número. No final das contas, é o que esse número indica no contexto geral. Um Brasil de 142, 145 até 152 muda pouco a agulha do contexto geral. Com uma Argentina que está produzindo quase que o dobro do que produziu o ano passado. A gente tem os Estados Unidos que teve uma quebra de safra, mas tem soja disponível, está vindo para uma nova colheita agora com o clima favorável no primeiro plantio do milho. Então, assim, dito tudo isso, para não ficar divagando sobre o número, nós precisaríamos de quebras muito mais significativas do que efetivamente está sendo falado, né? Então, independente se o número é 2, 3 milhões para baixo, 2, 3 milhões para cima, nesse contexto geral, parece que você tem um efeito local, como eu comentei, em algumas regiões onde a quebra foi maior e que você tem os maiores compromissos. No restante, está bem no preço já, tanto no prêmio quanto de Chicago, né? Agora, daqui para frente, precisamos de que os Estados Unidos tragam notícias novas ou a macroeconomia em geral, né? Qualquer coisa mais feia que comece a ser pintado no contexto econômico também influencia aí no preço das commodities. Muito bem. Bom, acho que é isso, pessoal do YouTube, do chat do YouTube. Obrigado aí pela participação, pelas perguntas enviadas aqui pra gente. Lembrando que você que está no YouTube, nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas, para que a gente possa atingir a nossa meta aí de alcançar os 100 mil inscritos. Estamos perto dessa meta, mas ainda precisando da sua ajuda aí, da sua inscrição, para a gente poder bater esse número de inscritos aí, enfim, com o seu like também, para ajudar a gente a distribuir melhor as informações. Ao meu amigo Henrico Manzi, meu muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente, disponibilizando parte do seu tempo para ajudar a entender um pouco mais do que está acontecendo no mercado e principalmente ajudando o produtor a ter fundamentos para que ele possa tomar suas decisões. Volte sempre, Henrico. Muito obrigado, Alexander, e uma boa safra para todos. Um grande abraço. Um abraço para você, até a próxima. Tá aí, Henrico Manzi, Beyond Agro, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado da soja. Foi um dia morno, segundo o Henrico, principalmente por conta de falta de novidade, principalmente novidade ligada aí à soja, né, ao mercado especificamente da soja. O que a gente precisa prestar atenção ao longo dessa semana são os números que vêm pela frente. Estamos falando aí dos números da economia americana, a gente tem juros nos Estados Unidos, inflação, enfim, e temos também Conab, temos também o USDA essa semana, números que de alguma forma podem trazer alguma surpresa. Se de fato vier alguma surpresa aí para o mercado, daí sim, como a gente tem posicionamento dos fundos vendidos ainda, isso pode provocar uma estilingada nas cotações, como pontuou o Henrico, nada mudando tendência ou mudando o cenário, mas pelo menos trazendo oportunidade de melhores preços para a soja no mercado internacional. Então, fique ligado a essa possibilidade. Vamos ver os números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela agora. Vamos lá.
Para maio, a soja fechou a 11 dólares e 74 centes por bushel, queda de 7 pontos. Para julho, 11,87, perdendo 6,5 pontos. A mesma queda para agosto, que fechou a 11 dólares e 86 centes por bushel. Para setembro, 11,74, queda de 5 pontos mais 75. São os números da soja. Vamos ver o milho. Milho também no vermelho. Maio, 4,31, queda de 4 pontos mais 25. Julho, 4 dólares e 42 centes por bushel, recuando 5 pontos. A mesma queda para setembro, que fechou a 4,52. Dezembro, 4 dólares e 68 centes por bushel, queda de 4 pontos mais 75. E para finalizar, temos também o trigo. Maio, 5,57, queda de 8 pontos. Julho, 5,72, 8,5 de queda. Setembro, perdeu 9 pontos, fechou a 5 dólares e 88 centes por bushel. E o dezembro, 6 dólares e 12 centes por bushel, uma queda de 9 pontos mais 25. São os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas e informação agro relevante e conectada.